O nosso tema hoje é Enchei-vos do Espírito Santo. Eu pergunto para você, você se sente cheia do Espírito Santo? Oh, Jesus! Vai ter gente que vai falar assim: oh, pastor, estou tão vazio, estou tão vazio do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, você veio no lugar certo, porque hoje é o dia que o Senhor quer que você saia daqui cheio, transbordando da presença dEle, amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, diz o seguinte: tenha cuidado com a maneira como você está vivendo, que não seja de uma maneira insensata, mas que você viva a sua vida como uma pessoa sábia, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Tem gente que desperdiça as oportunidades que tem. Eu vejo isso uma outra hora, hoje eu não estou afim de fazer isso. Não, a orientação que a Bíblia nos dá é que quando você tiver uma oportunidade, é para você agarrar aquela oportunidade e aproveitar dela ao máximo possível. Então, você já vai sair daqui com uma orientação hoje. Toda vez que uma oportunidade aparecer para você, não seja orgulhoso, não seja uma pessoa que desperdiça a oportunidade, agarra essa oportunidade, porque você não sabe se você vai ter outra ou nem em que momento vai ser. Talvez você só vai ter uma nova oportunidade depois de 5 anos, 10 anos. Teve gente que teve oportunidade, por exemplo, de fazer uma faculdade quando era jovem e não quis, e aí veio o relacionamento, gravidez, precisou esperar filho crescer, ficar adulto para ir para a faculdade, e outros nunca puderam ir por conta das responsabilidades que assumiram. Então, toda vez que aparecer uma oportunidade, aproveite ao máximo, porque os dias são maus. Versículo 17: não seja uma pessoa insensata. Olha a repetição da mesma instrução. Não seja uma pessoa insensata, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor para você. Não é para você ficar esperando a vontade do Senhor bater na sua porta, é para você começar a procurar qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Versículo 18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Versículo 19: falando entre si com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças, ou seja, agradecendo constantemente. Não é para agradecer de vez em quando, é para agradecer o tempo todo a Deus por todas as coisas. É para você agradecer a Deus por todas as coisas, porque está calor, porque está frio, porque está chovendo e você não consegue estender a roupa e as roupas não secam. Enfim, é para você agradecer em todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros. Vou falar isso até mais baixinho para não doer muito no seu ouvido, porque tem gente que não gosta de se sujeitar. E se tem uma coisa que na vida cristã nós somos ensinados o tempo todo, é que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, antes de nós entrarmos na mensagem, vou fazer aqui um breve relato, em termos de conhecimentos gerais, porque Congregação João de Barra não é só palavra de Deus, mas é conhecimento de história também, amém? Você vai sair daqui instruído em diversas áreas, glória a Deus por isso. Então, quando nós estamos lendo essa carta aos Efésios, evidentemente é uma carta que foi escrita para o povo que morava na cidade de Éfeso. Daí a epístola aos Efésios, a carta aos Efésios. Éfeso, então, era a cidade que esses irmãos moravam. Éfeso fica
fica na Turquia. Se você não sabia, agora você sabe. Se você ganhar uma viagem internacional e você puder escolher os destinos, escolha passar pela cidade de Éfeso, na Turquia, para você conhecer a cidade em que o apóstolo Paulo pisou. E não apenas o apóstolo Paulo, mas também um homem muito cheio do Senhor, chamado Apolo, que Paulo fala sobre Apolo na carta aos Coríntios. E também o evangelista, João, morou em Efésios, e diz também a tradução que junto com o apóstolo João, Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, também foi morar na cidade de Éfeso. Na época do apóstolo Paulo, a cidade de Éfeso, ela era controlada, dominada pelo Império Romano. E era uma cidade que, segundo os historiadores, tinha, já naquela época, em torno de 200 a 300 mil habitantes. Então era uma cidade grande, uma cidade importante, e tinha um porto. E o porto, desde sempre, é um local em que faz com que a cidade ela tenha um crescimento muito grande, porque o navio, até hoje, é um meio de transporte muito barato. O frete é barato. Então as mercadorias chegam no porto com um preço muito bom. Então era natural as pessoas irem até a cidade de Éfeso, de toda a região, para lá comprar e vender. Então lá se tinha uma cidade próspera, um comércio próspero. E não apenas o comércio, porque junto com o dinheiro vai tudo aquilo que é bom e aquilo que é ruim também, não é verdade? Então, uma das coisas que se tinha de ruim era que existia na cidade um templo para a chamada Diana, que era adorada. Então eles tinham a Diana como um ser divino, e eles tinham essa idolatria, e não tão somente a idolatria, mas eles também tinham um comércio, porque eles vendiam as réplicas do templo de Diana para todos os turistas que iam conhecer o templo de Diana, que na época era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então, ir para a Turquia e não ir conhecer o templo de Diana era um desperdício. É como ir para a França e não ir para Paris ver a Torre Eiffel, por exemplo. Entenderam? Então, o apóstolo Paulo entendeu que era estratégico falar do amor de Deus, falar do Evangelho numa cidade em que se tinham pessoas de vários lugares da própria Turquia e de outros lugares do mundo, porque dali iria se espalhar o Evangelho mais rapidamente. Então, o apóstolo Paulo vai para a Turquia e, segundo as Escrituras, ele passa os primeiros 3 meses em Éfeso ensinando numa sinagoga, que era o lugar em que os judeus se reuniam. Mas, evidentemente, houve uma oposição e ele passou a ensinar numa escola de um homem chamado Tirano, e ele fica ao todo 3 anos na cidade de Éfeso. Mas Deus, meus irmãos, foi tão bondoso, tão generoso com o apóstolo Paulo, que quando você ler lá no livro de Atos, no capítulo 19, você vai ler que Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo enquanto ele estava na cidade de Éfeso, a tal ponto que as pessoas pegavam lenços, aventais, qualquer coisa que o apóstolo Paulo tinha tido contato e levava até uma pessoa que estava doente, e essa pessoa ficava curada. Levava alguma peça de roupa, alguma coisa que o apóstolo Paulo tinha tido contato, e levava até uma pessoa que estava possuída de um espírito maligno, e o espírito maligno ia embora. E é inclusive nesse capítulo 19 de Atos que você tem um relato assustador e ao mesmo tempo muito edificante. Por quê? Essa fama do apóstolo Paulo começou a se espalhar pela cidade de Éfeso. Afinal de contas, imagine, nunca se tinha visto naquela cidade. E as notícias começaram a correr. Então, alguns judeus começaram a ver aquilo que Deus estava fazendo na vida do apóstolo Paulo, e eles pensaram assim: bom, é só falar as mesmas coisas que o apóstolo Paulo fala que vai dar certo. Então o que eles fizeram?
eles começaram, né, a se prontificar a expulsar demônios de pessoas que estavam possuídas. E essa turma, diz a Bíblia, que eles eram 7 filhos, ou seja, eram 7 irmãos do sumo sacerdote daquele lugar. E eles foram então até uma casa que uma pessoa estava endemoniada, e era um homem que estava endemoniado, e eles chegaram lá para a pessoa que estava endemoniada e disseram para o demônio, assim: demônio, em nome de Jesus a quem Paulo prega, saia desse homem. Agora eu quero que vocês imaginem a cena. São 7 irmãos, estão lá os 7 irmãos dentro daquela casa, e o homem endemoniado. Então imagine os 7 irmãos, um do lado do outro, um deles falando, o demônio lá provavelmente num canto lá, provavelmente, né, no chão, sabe Deus de que aparência, né, porque se ele estava endemoniado, e um desses 7 irmãos fala isso: em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai desse homem. Qual foi a reação do demônio? A reação do demônio foi o demônio falando para os 7 irmãos: eu conheço Jesus. O demônio falando: eu conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo. E agora vem a cereja do bolo. Aí o demônio pergunta assim: mas e vocês? Quem são vocês? E você sabe o que acontece na sequência? O demônio vai para cima dos 7 irmãos. Os 7 irmãos querem controlar aquele homem que está endemoniado, e aquele único homem endemoniado bate naqueles 7 irmãos, arranca a roupa deles, e a Bíblia fala que os 7 irmãos saem de lá correndo, pelado e machucado. Então você imagine o bafafá que foi na cidade depois disso. E por conta disso, o temor das pessoas a respeito de Jesus cresceu a tal ponto que as pessoas começaram a jogar fora todos os livros de bruxaria, de encantos que eles faziam, porque era uma das coisas também que se tinha na cidade. Pararam de idolatrar aquele templo de Diana, e houve uma grande conversão naquela cidade. Então, sabe, meus irmãos, toda vez que nós ouvimos falar sobre avivamento, e nós buscamos avivamento, e nós estamos no mês que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, quando nós estamos falando em buscar o Espírito Santo, nós não podemos pensar que buscar o Espírito Santo e estar cheio do Espírito Santo e ter um avivamento é só para a gente se emocionar, para a gente chorar, para a gente rodar no meio do templo, para outros caírem no chão, e quando sair da igreja, nada além disso aconteceu. Porque um avivamento que não provoca mudança nos valores das pessoas, que não provoca mudança de comportamento, mudança para melhor, que não muda a cultura, não foi de fato um avivamento. Porque a Bíblia fala que quando o Espírito Santo chega, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que era corrupto não vai aceitar mais corrupção, aquele que passava a pessoa para trás não vai passar mais a pessoa para trás, aquele que combinava o negócio e não fazia, agora se combinar vai fazer, aquele que era um mau empregado vai ser um bom empregado, o marido que era um péssimo marido vai se tornar um excelente marido, uma esposa que era uma esposa que não era a ideal vai se tornar uma boa esposa, o filho que era desobediente vai se tornar um bom filho. Você entende que quando o Espírito Santo chega, quando a palavra de Deus chega, tem que ter uma transformação real. Não é só sentimentos aqui dentro da igreja, não é só rodar, não é só gritar, não é só cair no chão. Entende? Então, isso é profundo. E foi o que o Espírito Santo permitiu que acontecesse na cidade de Éfeso. Então, a cidade de Éfeso, meus irmãos, ela tem muito a nos ensinar, e nós precisamos então estar atento a essa carta que o apóstolo Paulo escreveu para esses irmãos, porque
essa orientação do apóstolo Paulo, ela vale para nós ainda hoje. Então, antes de nós chegarmos no capítulo 5 que nós lemos, que é se encher do Espírito Santo, a gente precisa ter o mesmo conhecimento que o apóstolo Paulo deu a esses irmãos de Éfeso, que está no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, até nós chegarmos no capítulo 5, porque só no capítulo 5 que ele disse: vocês precisam estar cheios do Espírito Santo, para que você possa sair daqui sabendo o que você deve fazer para estar cheio, porque senão você só sai daqui com uma informação e aí vem as lutas, as dificuldades, as armadilhas do inimigo e você não vai conseguir ficar cheio do Espírito Santo. Amém? Muito bem, então o que você precisa saber? Capítulo 1 da carta para os irmãos de Efésios, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Deus Pai elegeu você, Deus Pai escolheu você antes da fundação do mundo. Isso está escrito no capítulo 1. E como se não bastasse tudo isso, dizer que o Senhor escolheu você, elegeu você antes da fundação do mundo, ele também diz: o Senhor já te abençoou com todo tipo de bênção que você puder imaginar. E para reforçar isso ainda, eu quero trazer ao seu coração a palavra de João no capítulo 15, versículo 16, que o Senhor Jesus diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram. Senhor Jesus dizendo isso. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi você, para que você vá e você dê fruto e o seu fruto não se perca. Então, meu irmão e minha irmã, toda vez que você tiver com a autoestima lá embaixo, que a sua autoimagem estiver ruim, se você estiver se sentindo um lixo, ou quando alguém falar que você não é bonito, que você é gordo, que você é magro demais, que você é baixo demais, que você é alto demais, sei lá o que falarem para você, para querer colocar você para baixo, você tem que lembrar da palavra de Deus que diz que o Senhor te elegeu antes da fundação do mundo. O Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. Então, quando alguém vier falar que você é feio, que você é feia, você tem que fazer uma pergunta assim: quem é que está falando isso? Quem que é essa pessoa para dizer que eu sou feio, que eu sou feio? Porque a opinião que interessa é de quem me fez, que é de Deus Pai, o Criador. E se Ele me fez assim, é a opinião dele que importa. Agora, claro, como um pai amoroso, se você não está contente porque você tem o cabelo liso, você queria ter o cabelo ondulado, ou você tem o cabelo ondulado, você queria ter o cabelo liso, quando o Senhor Jesus voltar, ele disse que ele vai nos dar um novo corpo. Então você pode ter certeza que ele vai cumprir o desejo do seu coração. E se você tem 1,5 m, você queria ter 1,80 m, o Senhor vai deixar você com 1,80 m. Você está mais cheinha, você queria ser magrinha, o Senhor vai deixar você bem magricelinha. Você está muito magrinha, você queria ter mais carne, mais volume, pode ter certeza que o Senhor vai deixar você com mais volume. Fique em paz, minha irmã, porque tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse momento é passageiro, é passageiro. Quando o Senhor voltar é que nós vamos viver de verdade, que nós vamos ter um corpo de verdade. O corpo que nós temos hoje, meu irmão, minha irmã, outro dia tinha 18 anos, tudo lisinho, aquela coisa linda. Eu não sabia que era lindo, né? Hoje com 50 e lá que eu sei como que o negócio é terrível. E vou falar um negócio para vocês, vai piorar. Porque quanto mais o tempo passa, a gente que já passou de 50 anos sabe como o negócio é desesperador. Mas glória a Deus, porque tudo isso nós precisamos passar. Nós vivemos num corpo que sente dor, que tem limitações. E com tudo isso que nós vivemos, com um corpo limitado, que sente dor, que envelhece, que osso quebra, que tem câncer, que tem isso, que as nossas emoções nos traem, que as nossas emoções tem dia que não quer deixar a gente sair da cama. Se com tudo isso a gente consegue dar glória a Deus, meu irmão e minha irmã,
Quando o Senhor Jesus voltar e nos der um novo corpo, então pode ter certeza que aí você vai poder dizer das experiências de como foi viver afastado do Senhor e como é estar junto com o Senhor na glória. Então, em breve nós vamos poder desfrutar disso. Então, capítulo 1, você já sabe, o apóstolo Paulo começou a falar para o povo de Éfeso: gente, vocês foram eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo, e isso vale para mim e para você. No capítulo 2 ele diz o seguinte: meus irmãos, apesar de tudo isso, de vocês terem sido escolhidos antes da fundação do mundo, vocês estavam separados do Senhor por causa dos vossos pecados, dos vossos delitos, mas por causa da graça vocês foram salvos. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Então Paulo nos lembra que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, no capítulo 2, mas agora nós estamos novamente ligados com o Senhor, sentado com Ele nos lugares celestiais. E talvez você diga assim: ah, meu irmão, mas eu ainda não me sinto assim, tão ligado com o Senhor, eu ainda sou uma pessoa tão falha, tão limitada. Eu também. O profeta Isaías também. O profeta Isaías, quando teve um encontro com o Senhor lá no capítulo 6, ele disse: ai de mim que estou perecendo. Mas, irmão, funciona da seguinte forma: nós estávamos nos mortos, separados do Senhor. É como se nós estivéssemos lá na lama. A lama é o pecado. Então o Senhor nos tira da lama. Isso é um exemplo de salvação. Mas você sai da lama, você sai com o corpo todo sujo de lama, não é verdade? Você sai. Então, aí o Senhor vai tirando a lama que está de nós. Isso é santificação. E isso é um processo lento para que a gente possa suportar, porque a gente não conseguiria fazer essa mudança de uma única vez. Então, por isso que a palavra fala que o Senhor, que começou uma boa obra em você, Ele mesmo está te aperfeiçoando e vai continuar te aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. Amém? Muito bem, então capítulo 3, o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Éfeso, sobre o mistério da revelação que estava oculto. E que mistério é esse? Que eu e você, nós fazemos parte do corpo, do corpo de Cristo, do corpo que é a igreja, e que nós também somos co-herdeiros de todas as promessas que Deus havia feito no passado. Então a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós vamos saber quem nós somos, porque se a gente só acha que a gente é aquela pessoa que está no nosso RG, a gente vai ficar desesperado, achando que a gente não é ninguém e que a gente não tem muito futuro. Mas você não é apenas aquela pessoa que está no seu RG. O seu nome está escrito no livro do céu. Você tem um propósito de Deus para a sua vida. Você nasceu para fazer grandes coisas aqui na terra, ainda que aos seus olhos sejam pequenos, ainda que para outras pessoas não tenham valor, mas tão somente como exemplo, se manter uma pessoa fiel ao Senhor nos dias que nós estamos vivendo. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que não é pouca coisa. O capítulo 4 ensina que os filhos de Deus, que somos nós, eu e você, nós precisamos preservar a unidade, a união entre nós. E temos problemas para fazer isso. Nós não fazemos isso como deveríamos. Não somos tão unidos quanto deveríamos. E a Bíblia instrui, meu irmão, minha irmã, a Bíblia ensina que nós somos um só corpo, e aquilo que dói em você, dói no corpo todo. E tem coisas que às vezes você está passando, você nem sabe por que você está passando, porque é uma outra pessoa que está passando, mas como ela faz parte do corpo que você faz parte, você está sentindo e você não está sabendo. Então nós precisamos cuidar uns dos outros. Então nós precisamos manter a unidade. E o apóstolo Paulo fala algo que é profundo, e você não vai achar que isso é muito espiritual, mas é espiritual. Ele diz o seguinte: como prisioneiro do Senhor, porque quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Quando ele escreveu essa carta aos Efésios, ele diz:
como prisioneiro do Senhor, eu rogo que vocês vivam da maneira digna da vocação que vocês receberam do Senhor. Eles dizem o seguinte: seja completamente humilde, seja uma pessoa dócil, seja paciente. E aí vem uma revelação que eu acho bombástica. O apóstolo Paulo diz o seguinte: suportem uns aos outros em amor. Meu irmão e minha irmã, você pode achar que suportar uma pessoa não seja algo espiritual, mas tenha certeza que suportar alguém é um ato de obediência ao Senhor. E até para isso o Senhor te capacita, porque a palavra fala que um dos frutos do Espírito Santo é ter domínio próprio. Então, quem é casado sabe que tem hora que você tem que suportar o seu marido, que o bichinho fica lá azedo, que meu Deus do céu. E a mesma forma a esposa, né? O marido sabe que tem dias que a esposa não sabe, a gente não sabe o que acontece, desanda a reclamar de tudo, a gente fala, meu Deus do céu, mas nada tá bom para essa mulher. Os filhos, a mesma coisa. Então, dentro de casa, a gente precisa suportar uns aos outros. E precisa suportar uns aos outros também na rua, no lugar que você trabalha, no trânsito, na escola, em todos os lugares. Suportar uns aos outros em amor é uma orientação. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo também nos lembra que o Espírito Santo nos deu dons para nós abençoarmos uns aos outros. E aí então, no capítulo 5, que nós lemos no início, ele fala, então, tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo, que não seja de maneira insensata, que você não viva de maneira insensata e que você aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E aí no versículo 17, novamente, não seja uma pessoa insensata, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor para você. Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, quando nós lemos aqui para uma pessoa não se embriagar com vinho, quem já viu uma pessoa bêbada sabe que uma pessoa bêbada, ela já não está mais no controle do seu racional, ela por vezes fala o que não deve, ela reage de maneira que não deve, ela está controlada pelo vinho. E ela acaba sendo uma pessoa inconveniente. E por vezes, dependendo do estágio de embriaguez, ela já não consegue mais nem andar. Então, traça agora um paralelo com uma pessoa que não está controlada pela bebida, que aqui não se trata apenas de vinho, mas de qualquer bebida ou de qualquer tipo de entorpecente. Trace um paralelo com uma pessoa que agora está controlada pelo Espírito Santo, que quem controla essa pessoa é o Espírito Santo. Então alguém que faz alguma coisa muito injusta, e ao invés de você responder à altura, você não vai responder à altura, porque é o Espírito Santo que está te controlando. Entende? E é esse tipo de atitude que a gente precisa ter, a começar lá na sua casa. E na sua casa é o lugar mais difícil de você ser cheio do Espírito Santo, mas também é o lugar que vai dar mais resultado. Porque quando as pessoas virem que você se transformou numa pessoa muito melhor, todas as pessoas na sua casa vão ficar curiosas para saber o que aconteceu com você. E aí vem o seu testemunho. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes, às vezes a gente vai conversar com o marido que não é convertido e a irmã é convertida, e aí conversando com o marido fala o seguinte: pastor, se é para eu me converter e ser que nem a minha mulher mas eu não quero me converter nunca, eu quero ficar como é que eu tô.
E por vezes também acontece o contrário, né? Às vezes o marido é convertido e a mulher não, mas não dá bom testemunho. A gente vai conversar com a mulher que não é convertida e a mulher fala: pastor, se é para eu me converter e fazer como meu marido faz, prefiro continuar como eu estou. Então o nosso testemunho fala muito alto e a gente precisa então deixar que o Espírito Santo nos encha. Agora veja que parece que a gente tem vazamento. Sabe por quê? Porque quantas e quantas vezes a gente vem para um culto abençoado, um louvor abençoado, e a gente sai daqui radiante, cheio do Espírito Santo. Chega em casa, depois de 1 hora, você já está no veneno. Por que acontece isso? Porque a gente tem uma espécie de vazamento que a gente deixa o Espírito Santo ir vazando, saindo aos poucos, e isso é uma responsabilidade nossa. Então, sabendo que isso acontece, a gente tem que ter discernimento e não deixar que isso aconteça. E aí então, depois de dar toda essa instrução do capítulo 5, aí então o apóstolo Paulo, ele dá uma instrução para os maridos. Ele fala assim: olha, já sabendo de tudo agora que eu já falei no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, vou dizer para você agora, marido, ame a sua mulher. De que forma, de que proporção, de que tamanho? Do mesmo tamanho que Jesus amou a igreja e se entregou pela igreja morrendo na cruz. É esse o padrão. E também dá orientação para a esposa. Ó, esposa, agora você já sabe quem você é, a sua identidade, os dons que Deus te deu, a sua responsabilidade. Respeite o seu marido. E depois de dizer tudo isso, então o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele vai dar instrução para os filhos. Filhos, respeite os seus pais. Respeite, honre o seu pai, honre a sua mãe. E não é para honrar só o pai e sua mãe que é convertido, que é certinho, que é um bom pai, que é uma boa mãe. É para honrar e ponto. Se o seu pai, se a sua mãe não é uma pessoa que merece o seu respeito, isso é outra história. Mas você, como filho, você vai fazer a sua parte, você vai honrar o seu pai e a sua mãe, porque essa é a orientação do Senhor para você. E aí também fala no capítulo 6 que os servos devem servir com excelência, como quem serve ao Senhor, e os senhores devem cuidar daquele quem serve, que a gente poderia colocar, né, uma relação de empregado e patrão. Se você é empregado, você tem que trabalhar da melhor maneira possível e tratar o seu patrão da maneira que o Senhor quer, não apenas quando ele está na sua frente, mas em todo momento. E quem é patrão tem que cuidar do seu empregado da melhor maneira possível. Então, se a gente fizer essa orientação, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. E aí vem, né, aquela orientação que o apóstolo Paulo também deu no capítulo 5, que é para nós falarmos uns aos outros com salmos e hinos. Então, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei pensando assim, né? Bom, então eu falo em salmos e hinos com uma pessoa, deve ser assim. Eu falo assim: o Senhor é meu pastor. E a pessoa vai responder assim: e nada me faltará. Aí eu pergunto: como é que você está? E a pessoa vai me responder assim: eu estou debaixo das asas do Altíssimo. E você? E eu vou dizer: eu estou esperando com paciência no Senhor. Mas, irmão, uma conversa assim não se sustentaria, não é verdade? Então, o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele fala que nós temos que falar uns aos outros com salmos e hinos? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é aquilo que está no salmo. O que está escrito nos Salmos? Está escrito das dores, das lamentações do povo, das preocupações, dos inimigos que vinham, do medo que eles tinham, mas que eles sempre terminavam dizendo: Senhor, nós cremos que o nosso livramento vem do Senhor, que o nosso socorro vem do Senhor. Então, toda vez que nós formos conversar com outra pessoa, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que a nossa conversa, sim, pode ser das nossas dores, das nossas inseguranças, das nossas incertezas, mas sempre terminando com uma palavra dizendo: mas eu sei que o meu Redentor vive e no final vai se levantar e vai me dar vitória. Entende, meu irmão? Então, nós temos que conversar entre nós, lembrando das promessas do Senhor para a nossa vida.
E se o outro irmãozinho, se a outra irmãzinha não tiver nesse grau de instrução, não tiver nesse grau de maturidade, você que já tem, você tem a obrigação de ensinar em amor essa pessoa conversar dessa maneira, entende? Então não é falar mal do vizinho, da vizinha e etc e tal, é falar dessa forma, falar das suas dores, dos seus problemas, ou escutar as dores, os problemas do outro irmão de maneira que agrada ao Senhor. E quando ele fala então de hinos e cânticos espirituais, né, se nós estamos falando entre nós com salmos, cantar está falando de falar ao Senhor. Você precisa reservar um tempo para louvar o Senhor, para falar com o Senhor. Como é que você vai amar a Deus e você não tem um tempo com Ele, você não quer conversar com Ele? Se você ama o seu filho, você quer conversar com o seu filho. Se o seu filho sai, você fica preocupado da hora que ele chega, com quem que ele está e qualquer coisa dessa natureza. Então com Deus você tem que também ter um relacionamento, né? Você tem que pensar em Deus como sendo uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e foi Ele que foi enviado para estar conosco enquanto o Senhor Jesus não volta. Então, né, nós precisamos ter esse conhecimento. E ainda no capítulo 6, depois de toda essa orientação, em especial de estar cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala assim: olha, a luta de vocês não é contra a carne e sangue. A luta de vocês não é contra as pessoas. A luta de vocês é contra principados e potestades, né? Falando de mundo espiritual. E aí ele fala: tenham cuidado com as ciladas do inimigo. Então, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, vai ser muito difícil você cair numa cilada do inimigo. No Antigo Testamento tem um momento em que um rei inimigo de Israel armou ciladas contra Israel, e Deus então revelava em que local aquelas ciladas estavam armadas, e o profeta Eliseu ia lá e dizia para o rei de Israel: olha, não passe por tal lugar, porque o rei da Síria está acampado lá. E aí então ele se livrava. E a mesma coisa conosco, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos alerta. Aí você está na sua casa lá, numa discussão com seu marido, o Espírito Santo te dá um toque, fala assim: olha, agora é momento de você se calar. Para de conversar, porque senão não vai dar bom. E você para de falar. E a discussão também para. E depois ele se acalma, as coisas tomam outro volume e fica muito mais fácil resolver. E isso com seu filho, né, com as outras pessoas da sua família. Então, a orientação que Paulo deu aos irmãos de Éfeso. Primeiro, no capítulo 1, versículo 13, né, ele diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Talvez para você ouvir que você foi selado pelo Espírito Santo não diz muita coisa, mas vamos trocar o selado aqui para ficar mais fácil. Vamos imaginar que você vai comprar alguma coisa no mercado e tem lá um selo do Inmetro dizendo que aquele produto tem um padrão de qualidade que foi aprovado. Você compra sem receio. Mas vamos deixar o negócio ainda mais radical. Vamos imaginar que você vai para o sítio e você vê lá uma vaca, um boi que está com uma marca do dono da propriedade. Você já viu um boi e uma vaca com uma marca dessa ou não? Ah, irmão, vocês estão precisando ir para a roça. Oxa, né? Mas todo boi, todo animal, né? Ele recebe uma marca que fica no corpo e não tem como alterar aquilo. Então, o que o dono da propriedade faz? Pega um ferro, né, com o símbolo da fazenda dele, ou da inicial do nome do dono, põe na brasa, né, aquele metal fica vermelho, e aí então ele pega e põe na pele do boi, aquilo queima a pele do boi e vira uma cicatriz, e aquela marca não sai nunca mais. Então, se esse boi escapar, coisa parecer, alguém roubar, vai ter a marca do boi lá. Se o boi for encontrado, vai identificar quem é o dono. E no mundo espiritual, embora você não saiba, mas você carrega esse selo que o Espírito Santo colocou em você. Lembra da história que eu contei no início, que aqueles 7 irmãos foram expulsar o demônio, e o demônio virou e falou assim: eu conheço Jesus, eu conheço o apóstolo Paulo,
Mas o demônio olhou para aqueles 7 irmãos e não viu naqueles 7 irmãos, em nenhum deles, o selo do Espírito Santo. Então, por isso que o demônio perguntou, né? Ele primeiro afirmou: eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas e vocês? Quem vocês são? Porque eu não estou vendo o selo de propriedade do Altíssimo sobre vocês. Em outras palavras, se você não tem o selo do Altíssimo, eu posso fazer o que eu quiser com você, porque eu estou liberado. Agora, você que tem o selo do Altíssimo, não. Porque a palavra diz que o maligno não te toca, que o anjo do Senhor acampa ao teu redor para te guardar, para te livrar. Embora o demônio ande ao derredor de você, mas você está guardado. Ele só vai ter acesso de que jeito? Se você der brecha. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos um selo do Espírito Santo. Se alguém um dia virar para você e falar assim: mas por que você não tem tatuagem? E vamos imaginar que você não tenha tatuagem. Você diz: não, eu tenho uma tatuagem, mas a minha tatuagem só pode ser vista no mundo espiritual, né? E aí deixa a pessoa pesquisar para saber o que significa isso. Mas no capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo nos ensina que nós podemos entristecer o Espírito Santo nós mesmos. Nós mesmos podemos entristecer o Espírito Santo. E que jeito que a gente faz isso? Fazendo coisas que, como filho de Deus, a gente não deveria fazer. E no capítulo 5, versículo 18, que eu li, ele aconselha para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, os irmãos de Éfeso receberam a visita de Apolo, de Paulo, de Priscila, de Áquila. Depois o apóstolo João foi morar com eles. A segunda tradição, Maria, mãe de Jesus, foi morar em Éfeso. Eles viveram um grande avivamento. A cidade testemunhou do poder de Deus. Mas quando João foi escrever a carta, a revelação que ele recebeu do Senhor, né, que se tornou Apocalipse, o Senhor mandou ele escrever, né, para os irmãos de Éfeso. E a mensagem do Senhor para esses irmãos de Éfeso foi: conheço as tuas obras e o teu trabalho. E eu estou trazendo isso porque aquilo que o Espírito Santo falou para os irmãos de Éfeso vai valer para alguns de vocês que são crentes mais velhos, tá bom, irmãos? Conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência, conheço que você não pode suportar as pessoas más e que pusesse à prova os que se dizem apóstolos e não são, e sofresses, e que você tem sido paciente e você tem trabalhado pelo meu nome e não se cansasse. Até aqui só coisa boa, né? Agora aqui, né, a exortação. Tenho, porém, contra você que deixastes o teu primeiro amor. O Senhor diz para alguns de vocês: olha, você deixou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende, e volta a praticar as primeiras obras. Quando não, se você não se arrepender, se você não voltar ao seu primeiro amor, brevemente virei e tirarei você do lugar em que você está. Sabe, meus irmãos, é muito fácil para nós que estamos na caminhada com o Senhor, aos poucos, ir perdendo o primeiro amor, a ingenuidade que nós tínhamos no começo da caminhada, e nós começarmos a fazer as coisas de maneira mecânica, mas nós precisamos ter o nosso coração queimando pelas coisas do Senhor. Quero convidar os irmãos do louvor para voltar e quero perguntar para você: você está cheio do Espírito Santo? Porque se você está cheio do Espírito Santo, você está com o seu relacionamento com Deus da maneira que precisa. Então, você vai responder essa pergunta sem precisar pensar: o meu relacionamento com Deus está muito bom. Então, se você está cheio do Espírito Santo, como é que está o seu relacionamento
com o seu cônjuge? Se você está cheio do Espírito Santo, como é que está o seu relacionamento com os seus filhos, com as suas filhas, com os seus netos? Se você está cheia do Espírito Santo, como é que está o seu relacionamento com o seu pai? Como é que está o seu relacionamento com a sua mãe? Se você está cheio do Espírito Santo, como é que está o seu relacionamento com a sua sogra ou com a sua nora? Se você está cheia do Espírito Santo, como é que está o seu relacionamento com as pessoas da sua família, com os seus colegas de trabalho, com as irmãs aqui da igreja? Se você está cheio do Espírito Santo, glória a Deus pela sua vida, mas eu penso que todos nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor, para que nós possamos estar de fato transbordando da presença do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, deixe o Espírito Santo tomar o volante da sua vida, deixe o Espírito Santo te conduzir em todos os caminhos, em todas as áreas da sua vida. O livro de Efésios é um livro completo, que ele ensina o marido, ensina a esposa, ensina o filho, ensina quem é empregado, ensina quem é patrão, ensina quem está preso, ensina quem está livre. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo encha a nossa vida. E se nós deixarmos que o Espírito Santo encha a nossa vida, o que vai mudar? O que vai mudar é que ele vai te ajudar a ter uma vida de louvor, de adoração, uma vida de oração. Se você for cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai governar a sua vida e vai te guiar em toda e qualquer decisão que você precisar tomar. Se você permitir que o Espírito Santo encha você, você vai ser uma pessoa encorajada para mudar de vida, porque os seus pensamentos vão mudar, você vai ter pensamentos melhores, você vai ter atitudes melhores, você vai ter um comportamento melhor, você vai ser encorajado a sair dessa área de conforto, dessa zona de conforto que não deixa você fazer nada. Se você permitir que o Espírito Santo encha você, você vai ser uma pessoa que vai receber orientação prática, conselhos baseados na palavra de Deus sobre o que fazer e o que não fazer. Se você permitir que o Espírito Santo encha você, você vai ser transformada em uma outra pessoa. Você quer viver os planos que Deus tem para você? Então, levante-se, vamos louvar ao Senhor e depois vamos orar para que o Espírito Santo de fato nos encha, para que os nossos relacionamentos possam transbordar por causa da presença do Espírito Santo, primeiramente na nossa vida e depois também na vida das pessoas da nossa família. Todos nós temos pessoas que nós queremos alcançar, que nós queremos que elas tenham uma experiência com o Senhor, como nós temos, que elas possam vencer barreiras, que elas possam conquistar e alcançar os sonhos que Deus tem para elas. E para isso nós precisamos nos colocar na brecha. Então vamos louvar e depois a Clarice vai orar por todos nós e nos despedir em nome de Jesus.